tricolores, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Técnico Zubeldia vai receber um antigo comandado, que é o Juan Dinenno, centroavante, foi revelado pelo Zubeldia lá no Racing em 2013. Vou falar também sobre uma declaração aí de Miller, me surpreendeu, hein? Miller diz que São Paulo tem totais condições de ser campeão da Taça Libertadores de 2025. Isso e muito mais no vídeo de hoje, fica comigo até o final. Deixa seu like também, já se inscreva aí no canal. Vamos lá, vamos pro vídeo. Paulo, né? Sério. Estamos falando aqui de Mundial, de Borussia, do Manchester City, do Real Madrid. Não, o São Paulo agora está mesmo voltando para o planeta Terra, pies em la tierra. O tricolor se aproxima da contratação do Dinenno, atacante argentino de 30 anos, que está no Cruzeiro, Arnaldo. É isso? Tá por detalhes, parece. O São Paulo tinha uma bala, né? Que era o centroavante acima de 30 anos por empréstimo, sem pagar direitos federativos. Fez a mapeada completa, sondou vários jogadores. E aí tem uma questão que pro Cruzeiro interessa também o Cruzeiro vai reduzindo um pouco o seu elenco, a sua folha de pagamento, só tem duas frentes, e o técnico chegou e começou a também dar os seus pitacos, né? O Dinenno é uma coisa interessante em relação ao Cruzeiro. Ele é uma contratação pré-Pedrinho BH, né? Ele é uma contratação SAF Ronaldo. Foi uma das primeiras. Foi recebido com entusiasmo, custou caro. Estava muito bem no México, mas no Cruzeiro ele se machucou de todos os jeitos. Quebrou o nariz, teve problema no pubis e teve e rompeu o ligamento cruzado do joelho, né? Foi a última lesão, foi ficando para trás. Hoje o Cruzeiro tem Caio Jorge, Gabigol, Lautaro Dias, Bolassi, tem 4 centroavantes na frente dele. E aí o Cruzeiro aceitou emprestar o Dinenno praticamente sem custo para o São Paulo. E o São Paulo está finalizando essa negociação, empréstimo em princípio até o final do ano, apenas 6 meses. Aí com opção de compra e tal, com metas e tudo mais, né? É uma opção que viraria obrigação se ele bater as metas de jogos e tudo mais. Me parece uma operação, sinceramente, boa para todos os lados. Inclusive pro São Paulo. Inclusive pro São Paulo. Você perde o Caleri com ligamento cruzado, você tá com essa lacuna claramente no seu elenco. Traz um pós-recuperação de ligamento cruzado. Mas você traz mais ou menos da mesma idade. Um centroavante de 30 anos, que não é 37, 38, acabando a carreira. Um cara que quer se recuperar na carreira, não gasta nada. Pro Cruzeiro, você libera o cara também da sua folha, de alguma maneira, ou totalidade, ou uma parte disso. Põe o cara numa vitrine, vem com opção, e aí pode pintar até uma obrigação de compra se ele for bem, e pro jogador também ter uma chance. Cara, de verdade, para mim me parece um mundo muito bom para todo mundo. O São Paulo pode estar se esforçando de um cara que dá aí quantos gols? 8 gols, 10 no Brasil, tá ruim. Se ele fizer isso até o final do ano, não vai estar. E que ele pode preencher uma lacuna sem gastar nada, num empréstimo. Sinceramente, não me parece um mundo dentro de uma realidade que o São Paulo precisa se enquadrar. Me parece um mundo muito bom, assim, uma tentativa boa. Vamos colocar na tela os números do Dinenno. Massa, presta bastante atenção. Tô vendo. Cadê? Olha lá. No Cruzeiro foram 27 jogos, sendo 15 como titular. Antes, no Pumas, ele fez 119 jogos entre 147. E no Deportivo Cali, 53 e 55. 8 gols no Cruzeiro, que é a última passagem dele. Uma assistência, 168 minutos para participar de gol. A passagem dele pelo Pumas foi muito boa. Né? Ele era... O São Paulo, quando tinha mais dinheiro, chegou... Antes mesmo de trazer o Caleri de volta... Pensou nele. Chegou a tentar a contratação dele, mas não tinha dinheiro na época. Futebol mexicano, o pessoal conhece bem, paga bem, e o Cruzeiro contratou lá atrás. Mas no Cruzeiro, com essa sequência de lesões, ele praticamente não jogou. A torcida do Cruzeiro até gosta pelo raçudo, bom no jogo aéreo. É um pouco Caleri. Replicar o que o Caleri tentava fazer. Paulo, por aqui, o Tricolor está perto de anunciar a contratação do atacante Juan Dinenno.
por empréstimo até o final desse ano. O argentino está no Cruzeiro, mas não vem sendo aproveitado pelo técnico Leonardo Jardim. Com isso, o Dineno apareceu como uma oportunidade para o São Paulo suprir a ausência do Caleri, que está em recuperação de lesão no joelho esquerdo. É bom esse Dineno? Vocês conhecem? É uma boa opção para o tricolor, vai cair bem, né? Na equipe é novo, né? O que você acha, Miller? Olha, Michele, ele vem para compor elenco, não vem para ser titular. Para resolver. Né? Exatamente, né? Ele não jogou no Cruzeiro, ele vai jogar no São Paulo? A pergunta é essa. Ele não jogou no Cruzeiro. O Léo Jardim não colocava ele para jogar. Ele jogava antes de se machucar, quando não era o Léo Jardim ainda. Exatamente. Antes do Léo Jardim então tem não jogava. alguma coisa. Não, eu não gostei da contratação, porque time grande, assim como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, não pode contratar jogador hoje para compor não tá elenco. Jogando também, tem que vir para resolver. Eu também acho. O São Paulo precisa de um atacante que vem para resolver. O problema é a questão financeira, né? Os clubes, principalmente que a gente está falando, Ficou Corinthians, quebrado, São Paulo, exatamente. eles não têm condições de trazer um cara que chegue para resolver. E seria o ideal. Mas como não conseguem, eles têm que tapar buraco. Como é que tapa buraco? Com um jogador que compõe elenco e vai que dá a sorte de encontrar aquela química no time, com os companheiros. E um detalhe, é isso, um detalhe que eu fico chateado, porque tem um jogador Rian da base lá. Isso! Entendeu? O Luca Ferreira. Aproveita esses jogadores. O São Paulo, acho que é o time grande, Michele, no Brasil, que tem mais estrangeiros jogando. É que o Dineno tem uma característica que acho que ninguém da base do São Paulo tem, que é essa de centroavante de referência. Sim, ele é paradão, exatamente. Para ser realmente a alternativa tática para o Caleri, que só vai voltar no que vem praticamente, ou no final do ano. Então, é um jogador que antes, tem 30 anos o Dineno já. Sim. E é um jogador que antes de se machucar, ele estava fazendo gols no Cruzeiro. Se machucou, uma lesão grave no joelho, teve que operar, aí ficou muito tempo fora. Juan Dineno. Toca a sirene, toca a sirene. Pode tocar a sirene, toca então. Sirene, Bora toca lá, sirene, Adriana. fechado. Olha Dineno só. é do São Paulo. Coisa boa, gostamos de sirene, de gente chegando, contratação. Chegou, é do São Paulo. Pode comemorar, torcedor São Paulino. Nem sei se é o caso, porque ele chega para, de fato, compor um elenco que precisa de uma peça importante. E é curioso, porque a gente falava muito do Carlos Vinícius, da tentativa do São Paulo discutiu o nome do Carlos Vinícius, e o que pega é a questão financeira mesmo. Porque para você contratar o Carlos Vinícius, você teria que fazer um modelo de negócio como você fez com o Wendel. E aí você tem que pagar uma luva alta, você tem que pagar um salário alto, porque é um jogador que vem da Europa. Era o preferido até de muita gente dentro do São Paulo. Mas o Dineno acabou sendo uma saída até de certa forma criativa. Por quê? Porque é um jogador que tem a característica do Caleri, é um jogador que tem a aprovação do técnico e é um jogador que estava como terceira até quarta opção no Cruzeiro. E aí a boa relação que tem o Pedro Lourenço, dono da SAF Cruzeiro, com o Júlio Casares, deu uma facilitada nessa negociação. O jogador, evidentemente, brilhou o olho quando falou, São Paulo está na Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro e tal, técnico argentino, conhece o futebol dele. Então, assim, para ele foi um negócio interessante. E o São Paulo coloca umas metas nesse contrato que, se ele atingir, meta de número de jogos, gols e tal, coisas mais individuais, né? Se ele atingir, o São Paulo vai entrar com uma possibilidade de compra do jogador no final do ano. Então, esse é um detalhe interessante do contrato. E aí eu questionei algumas pessoas do São Paulo, inclusive ontem à noite, se o Dineno chegaria para ser, por exemplo, titular. A resposta, o campo que vai falar. Mas hoje o titular é o André Silva, o Rian está lá como uma opção interessante e o Dineno vai ter espaço, vai ter minutagem. Então é um jogador que vai chegar para brigar realmente por posição. PVC é um jogador, né, que vinha fazendo gols no Cruzeiro, ele tinha feito 8 gols em 22 partidas. Ele sofre uma lesão muito grave, aliás, ele tem esse histórico de lesões ao longo da carreira, mas sofreu uma lesão de ligamento, passou por uma cirurgia, isso em agosto do ano passado. Depois que ele volta, ele não tem mais tanto espaço assim no Cruzeiro, acaba sendo reserva e opta por buscar novos ares no São Paulo. Como chega esse jogador? Dá para apostar nele? São Paulo, né, lamentando ainda que não tem o Caleri aí, pelo menos até o fim da temporada, por conta de lesões também. Mas nessa briga com André Silva, Rian Francisco, em que lugar ele chega aí nessa fila? Eu acho que ele Quem é o Dineno na fila desse pão aí?
Eu acho que ele chega em terceiro e ele chega porque o São Paulo precisa de um centroavante. Como a gente disse lá atrás, o São Paulo ia para a janela depois da lesão do Caleri porque precisava de um centroavante, mas eu não acho o melhor centroavante. Ele, de fato, antes da lesão tinha gols no Cruzeiro, 8 gols em 22 jogos, dá um gol a cada 3 jogos, um pouco mais do que isso, né? Mas um gol e meio a cada 3 jogos. E não acho um jogador de tipo Verratti, né? Ele é diferente do Verratti, mas parece um pouco, é um finalizador. A bola tem que chegar para ele. Pode funcionar, não dá para dizer. Mas o Verratti funciona pra caramba, né? Funciona num time que não funciona. Essa é a grande diferença. Assim, você ter um jogador que funciona num time que funciona, ou você ter um jogador num time que não funciona. E aí o cara vira a bola ídolo. Tem que chegar para ele num toque, ele tem que resolver ali. O Verratti funciona nesse cenário. Sim. O Cano funcionava no Vasco na Série B. O Cano funciona onde? No Fluminense. Mas o Dineno pode ser um Cano do Fluminense, do São Paulo. Pode ser. Eu não acredito, mas pode ser. Pode funcionar. O São Paulo, no fundo, precisava contratar um centroavante, porque não existe a crença de que o Rian Francisco esteja pronto para ser o reserva do André Silva. Então, o São Paulo contrata um jogador para disputar a posição com o André Silva. São 2 jogadores que não são centroavantes do nível do São Paulo, mas que vão disputar a posição para ser o centroavante do São Paulo. E o Rian talvez tenha nível para ser centroavante do São Paulo se ele amadurecer, e aí o Rian Francisco toma conta, porque é melhor do que os 2. Só que ele não está pronto, que é muito jovem. E o Juan Dineno é um jogador que já teve na mira do São Paulo, mas lá atrás, em 2019, o Cuca, me lembro de estar muito nessa apuração, o Cuca gostava muito, ele estava fazendo muitos gols à época. E aí acabou que não deu certo, não era nem o Casares o presidente, era o Leco na época. Pumas, ainda. Ele estava no Pumas, ele depois teve uma boa passagem pelo Racing. No América de Cali, até tem América os números de Cali. aqui. Ele fez Eu acho que ele estava no América de Cali à época. Em uma temporada pelo América de Cali. Foi nessa época aí. E 19 pelo Pumas. Então, em alguns momentos, ele fez muitos gols. Ele acabou perdendo espaço muito em função dessa lesão. E aí, ele chegou para se recuperar tudo. Quando ele volta, ele tem o Caio Jorge fazendo gol, adoidado. Tem o Gabigol, que é reserva, só o Gabigol. E ainda tem o Lautaro Dias, que é o que era do Independiente Del Valle lá, que é um jogador que também está lá no Cruzeiro, né? Então, assim, ele estava meio que como uma das últimas opções. E aí o São Paulo viu uma oportunidade. Hora de falar sobre Juan Dineno. São Paulo espera anunciar nas próximas horas a contratação do centroavante argentino de 30 anos de idade. Na segunda-feira ele passou por exames médicos e agora, com a documentação pronta, vai faltar apenas a questão burocrática do envio do empréstimo do Cruzeiro, o registro dele na Federação Paulista e, por consequência, no boletim informativo diário da CBF. São Paulo conta com o Dineno já para essa janela de transferências. Vale a lembrança de que a janela se encerra na noite dessa terça-feira. E, inclusive, se tudo correr dentro do esperado, o Dineno já pode ficar à disposição no banco de reservas para a partida de quinta-feira contra o Vasco no Morumbis. Empréstimo gratuito até dezembro, se aproveitando da boa relação do presidente do São Paulo, Júlio Casares, com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. São Paulo assume 100% dos vencimentos do Dineno, que ganha na casa dos R$600 mil, e a partir de agora o tricolor deixa de olhar para o mercado de centroavantes. Vai buscar mais um meio-campista e um defensor se aparecerem oportunidades boas de mercado. O que isso significa? Jogador a custo zero e com um salário relativamente baixo. É por isso que o Thiago Mendes está descartado. O volante, apesar de estar livre no mercado, está pedindo mais de R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Só para completar o noticiário do São Paulo, Pedro Ferreira, capitão e camisa 10 do time sub-20, renovou o contrato até 2029. Existe enorme expectativa em relação a esse atleta. É isso aí, torcida. Após essas notícias aí da mídia brasileira relacionada ao nosso time, vamos falar um pouquinho sobre Juan Dineno, jogador aí, atacante, centroavante, que pode assinar hoje o seu contrato já de empréstimo por 6 meses,
O jogador estava no Cruzeiro, tá? Saiu uma matéria aí no blog do São Paulo, do Alexandre Zanqueta, dizendo o seguinte, ó. Relação antiga, Zubeldia foi o primeiro técnico a subir de Neno para os profissionais da Argentina, junto com o volante Depou, que faz muito sucesso, né? Ainda é figura, aí foi campeão mundial aí com a seleção da Argentina, joga muito bem, joga lá no Atlético de Madrid, treinado pelo Diego Simeone. Então o que diz a matéria aqui? Ó? Que o técnico Luiz Zubeldia foi o primeiro responsável pelo crescimento de Juan de Neno quando ainda era das categorias de base do Racing da Argentina. O centroavante que deve assinar o contrato hoje com o Tricolor, na época tinha 18 anos e foi lançado aos profissionais da então equipe comandada por Zubeldia. Então, quando oferecido aí no mercado, o Zubeldia automaticamente aprovou o nome. Falou com o jogador que então negociava com o Vitória. Então o Juan de Neno estava negociando com o Vitória. De Neno soube do ocorrido com o projeto apresentado para a Rato, como estavam lhe apresentando, e vários fatores pesaram, né? Ele disse do projeto lá do Vitória. O staff do jogador avisou o Cruzeiro que preferiam vir para o São Paulo e o assunto fluiu melhor. Então o jogador chega no Tricolor, né? Ele quis, né, vir para o São Paulo como o próprio blog do São Paulo afirma, né, aqui, né, o Alexandre Zanqueta, que ele afirmou o seguinte, ó, que o Zubeldia, que também revelou o Flaco Lopes, que é atacante hoje do Palmeiras, enxerga que ele será para o Tricolor o que o atacante é para o Palmeiras, um desafogo ofensivo e uma saída para times fechados, brigando com os zagueiros e marcando gols de cabeça quando os times se fecham. A animação de Zubeldia com o Dineno é ótima para as pretensões dele em melhorar os gols marcados, mas é uma péssima notícia aí para André Silva e Rian Francisco, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Realmente, o Zubeldia conhece o jogador, pediu o jogador, ele vai ter algumas oportunidades, talvez, que vai ofuscar um pouco aí Rian Francisco e também André Silva, apesar que André Silva estava vindo bem, né, de titular, dando sempre assistência, fazendo gol. Eu gosto do jogador, um bom jogador, né, um centroavante. Vamos ver o Dineno agora também. O único que ainda não conseguiu destravar, na minha opinião, é o Rian Francisco. Tá certo que ele não teve muitas oportunidades, mas as oportunidades que ele teve, ele não soube agarrar, né? Mas é um excelente jogador, é muito novo ainda, tem muito a melhorar. Eu acho que se o São Paulo ter paciência com ele, segurar ele, é um jogador que vai trazer muita grana para o São Paulo. E não só grana, mas vai fazer muitos gols também no nosso time. O que você achou aí dessa contratação de Juan de Neno? Eu dei uma lida também aí no site dos cruzeirenses. Muitos torcedores, né, ficaram aí meio bravos porque o Cruzeiro liberou o jogador para o São Paulo, tá? Dizendo que o Cruzeiro está reforçando um rival direto no Campeonato Brasileiro e nas outras competições. Enfim, ele jogou até bem lá no Cruzeiro, né, no ano que ele não se machucou. 22 jogos, 8 gols, né, deu algumas assistências também. É um jogador que tem faro de gol, mas com o ataque que o Cruzeiro tem hoje, né, Caio Jorge e Gabigol, fica difícil aí do jogador ter oportunidades. Falando um pouquinho aí sobre Miller, tá? O Miller é conhecido, é um craque de bola, né? Um ídolo do nosso tricolor, mas ele é um cara que não tem papas na língua e é muito polêmico, né? Mas dessa vez ele disse o seguinte, ó, que mesmo com o elenco limitado, Miller acredita que o São Paulo pode vencer a Copa Libertadores. Saiu no Bola VIP essa matéria. Durante a participação no programa Mesa Redonda do último domingo, o ex-jogador Miller foi direto ao analisar o momento do São Paulo em 2025. Para o atual comentarista, o elenco tricolor não tem profundidade suficiente para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas pode sim sonhar alto na Libertadores em competições de mata-mata. Abre aspas para o que Miller disse: o Campeonato Brasileiro é por pontos corridos, tem que ter continuidade. A dificuldade é muito grande, o elenco do São Paulo é curto e por conta disso o clube é penalizado no Brasileirão. Aí ele continua: nas Copas, com o jogo de ida e volta, um em casa e outro fora, é um tipo de campeonato que o São Paulo gosta de disputar e sempre vai bem. Então, eu trouxe essa matéria aí do Miller porque, como eu disse, é um cara que sempre, né, fala mal, muito polêmico, mas dessa vez aí ele tá dizendo que o São Paulo sim tem condições de ser campeão da Taça Libertadores América. Ele colocou o nosso time aí no nível dos grandes que estão disputando. Eu acho que em competições de mata-mata nosso time cresce realmente, né? O ano passado foi por detalhes que a gente não passou do Botafogo, perdemos um pênalti, e também no Atlético Mineiro tomamos um gol aqui no Morumbi de cabeça.
e não conseguimos fazer um gol lá, mas assim, o São Paulo foi por detalhes e nas competições de mata-mata o time cresce realmente. O Zubeldia gosta de competição assim, o time também gosta. Então, vamos torcer, eu acredito também que o São Paulo possa sim chegar em alguma final esse ano, ou Libertadores ou Copa do Brasil. Mas tem que ficar de olho no brasileiro, hein, Zubeldia? Temos que somar ponto. Começamos aí a partir de quinta-feira agora. Vamos somar esse ponto aí, jogando em casa contra o Vasco, ganhar esses 3 pontos para ficar mais tranquilo para essa pausa aí do Brasileirão para a Copa do Mundo de Clubes, certo? É isso aí, galera. Por hoje é isso. Um forte abraço para vocês, uma boa terça-feira. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Todos os dias aí notícias do São Paulo. Ativa também as notificações e deixa seu like também, fechou? Um abraço e até mais.